Olá, irmão. Olá, irmã. Hello, brother. Hello, sister. Are you in the peace of Christ? Are you? Vocês estão na paz, peace of Christ? Great. Ótimo. É muito comum nós aqui, esse é o nosso trabalho, vermos como se processa o desenvolvimento da fala de determinada pessoa que está inscrita no Bible Friend e que pratica, faz os exercícios, as aulas, e que esta pessoa, ele ou ela, ele vai deixando no correr do tempo, no decorrer da prática, ele vai deixando de reproduzir quase que automaticamente determinadas frases, versículos, aqui no caso do Bible Friend, que chegam a ele de uma maneira automática, quase que mecânica. Então, há um primeiro estágio, quando a pessoa não tem conhecimento de inglês ou qualquer conhecimento de inglês, ela vai, por exemplo, receber uma aula em determinado dia. Essa aula aborda, por exemplo, o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que nos diz, está escrito lá, no princípio Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1, 1. Então, quando essa pessoa recebe aquela escrita da Bíblia, aquele versículo bíblico, e vai lê-la, é muito normal, muito natural que no início do seu aprendizado ela faça uma leitura quase que ou completamente automática, mecânica, sem uma determinada espontaneidade. Eu vou procurar mostrar para vocês. Então seria mais ou menos assim. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1, 1. Em inglês, ela vai falar de uma maneira mecânica também. In the beginning, God created the heavens and the earth. Gênesis 1, 1. Ela reproduziu, falou bem até, né? Mas ela não adquiriu aquela característica própria dela de poder reproduzir, de conseguir reproduzir aquele versículo, por exemplo, daquele dia, de uma maneira mais própria a ela. E isso vai acontecendo no decorrer do aprendizado dessa pessoa. E até ela chegar no momento em que ela ainda repete, ela ainda vai ter bastante dificuldade de passar para o estágio posterior, que é de articular o que ela recebeu. A gente já vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Mas ela vai falar aquele primeiro versículo do primeiro capítulo de Gênesis de uma maneira mais própria dela. Por exemplo, in the beginning, God created the heavens and the earth. Essa é a minha maneira, né? Gênesis 1, 1. Então, eu coloquei um pouco de floreio, eu falei com um pouco mais de emoção, carreguei o meu sentimento por aquele versículo específico, né? Assim como em outros. Por exemplo, numa pergunta, ela vai colocar o jeitão da pergunta, a maneira de se perguntar, que é idêntica em português e inglês. Né? De onde vem o meu socorro? Where does my help come from? E não where does my help come from? Ela já conseguiu articular, falar de uma maneira que ela consegue reproduzir, por exemplo, a entonação, o jeitão de uma pergunta. Muito bom, resolvida essa questão de reprodução do que está escrito, ela começa a ter quase que uma necessidade de se expressar, assim como ela já faz em português. Esse é um versículo maravilhoso que me atinge profundamente a alma. Ela vai começar a ter também aquela vontade de se expressar assim em inglês. E é esse o nosso objetivo aqui. Que ela receba, isso já acontece com vários Bible Friends, depois de determinado período, que eu chamaria aproximadamente de entre 1 ano e meio e 2 anos e pouco é o mais adequado,
ela vai receber aquele versículo e começar a elaborar sobre aquele versículo, falando em inglês o que ela sente em português. Esse versículo toca muito a minha alma, não é? This versicle hits the very deep of my soul. A gente tem que adaptar um pouquinho o inglês, né? Esse versículo atinge o fundo da minha alma. Eu acho, além de ele ser, besides being the first versicle of the Bible, além de ser o primeiro versículo da Bíblia, é um dos mais tocantes. It is one of the most touching versicles of the Bible. E aí ela começa, e ninguém segura mais, né? E ninguém segura mais. Daí ela vai para o estágio, que é o estágio da fala, do desenvolvimento, e vai poder, certamente, com o tempo, com o treino, com a prática, que são constantes, né? São constantes, ela vai conseguir, glória a Deus por isso, fazer uma pregação em inglês. Esse é o nosso objetivo aqui, né? Mesmo que a pessoa não seja um pastor, um pregador, né? Mas se ela consegue atingir esse estágio da pregação, ela vai usar isso numa conversa, né? Vai conversar com as irmãs, ele vai conversar com os irmãos, mas de uma maneira mais fluida, onde ele consegue desenvolver um raciocínio, não apenas em português, mas também em inglês. E glória a Deus por tudo isso. Esse é o nosso objetivo aqui no Bible Friend, fazer isso acontecer. Um abraço, fique com Deus.